Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 7 de novembro, nós vamos meditar de João, do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar sobre a mulher de Samaria, em algumas versões, a mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali, junto à fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentando-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: "Dai-me de beber?" Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: "Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos." Replicou-lhe Jesus: "Se bem conhecestes o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." Respondeu ela: "Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado?" Afirmou-lhe Jesus: "Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai, chama teu marido e vem cá." Ao que lhe respondeu a mulher: "Não tenho marido." Replicou-lhe Jesus: "Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade." "Senhor", disse-lhe a mulher, "vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Nós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Vós adorás o que não conhecesses, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." "Eu sei", respondeu-lhe a mulher, "que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Eu sou, eu que falo contigo." E nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: "Que perguntas?" ou "Por que falas com ela?"
Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E aí, nós temos um subtítulo que é a ceifa e os ceifeiros. 31 é o versículo. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogaram: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O cefeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o cefeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um semeador e o outro é o cefeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciava. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles, e ali ficou por 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós vemos, temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olhe só, os samaritanos creram em Jesus, enquanto muitos judeus não reconheceram o dia da visitação de Deus sobre a terra através de Jesus. Passado 2 dias, ele partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, à ocasião da festa, o qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde a água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então disse Jesus: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe viram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Então indagou ele a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Capítulo 5, vamos ter a cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. Ora, existe ali junto à Porta das Oliveiras um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos.
esperando que se movesse as águas. Porquanto o anjo descia, a certo tempo agitava primeiro, e quem entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Preste bem atenção nisso. Quantos ensinos temos aqui? Primeiro, que este homem estava há 38 anos. E Jesus olha para ele e pergunta: queres ser curado? Pergunta simples, não é? Era só ele dizer: Senhor, eu quero ser curado, sim. E já se alegrava, não é? Mas não. Ele disse que não. Toda vez que a água se agita, eu não tenho ninguém para me colocar lá, né? É interessante que ele podia ter sido direto e objetivo a pergunta que o mestre lhe fez. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo assim Jesus o curou. E olhe só, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. E perguntar-lhe: quem é o homem que te diz: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Quantas vezes nós vimos pessoas receberem milagres e a primeira coisa que elas faziam era seguir a Jesus, glorificando e exaltando o nome de Deus. Esse homem não. Ele literalmente pegou a cama dele e nem se preocupou em saber quem o tinha curado. Pois bem, mais tarde, Jesus vai encontrá-lo no templo. E aí, sabe o que ele vai falar? Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Todas as vezes que eu ouço, que eu leio esse texto, eu fico a pensar na postura deste homem, que é curado, que não se preocupa em conhecer Jesus, só queria a cura. Mas para frente, ele tem a chance de conhecer Jesus, porque se encontra com Jesus de novo, ao invés de querer ter este relacionamento com esse homem que o curou, ele vai dedurar quem é que tinha o curado e mandado ele levar o leito dele em pleno sábado. Pois bem, os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E aí Jesus vai explicar a sua missão. Então falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho do Homem pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vier do Pai. Porque tudo o que fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. As maiores obras do que estas lhe mostrarás, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer.
E o pai a ninguém julga, mas o filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo que honraram ao pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra para o juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu não posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. E eu testifico a respeito de mim mesmo. O meu testemunho não é verdadeiro, se eu testifico de mim mesmo. Outro é que testifica ao meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrai-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu a realizasse, essas eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Ó Pai, o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim, e jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele a quem me enviou. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem de homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeste. Se outro vier em nome próprio, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitai a glória um dos outros? E contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. Não pensais que eu vos acusarei perante o Pai? Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E aí, capítulo 6, nós temos a multiplicação dos pães. E aí, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíades, e seguiu com ele numerosa multidão, porque ele tinha... As pessoas viram os sinais que ele fazia, os enfermos que eram curados. E aí Jesus sobe ao monte, se assenta com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa do judeu, estava bem próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para esta tão grande multidão, para lhe dar de comer? Mas dizia isto para os experimentar, porque bem sabia o que estava para fazer.
Respondeu Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: eis aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentando-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão, tendo dado graça, distribuiu entre eles. E creram. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram. Encheram 12 cestos com pedaços de pães e peixes que sobraram. E aí Jesus vai andar por sobre o mar. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Tomando o barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No mesmo dia, a multidão que fizera do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele, e os seus discípulos tendo estes partido a sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde se comera o pão, e tendo o Senhor dado graça. Quando viu a multidão, Jesus não estava ali, nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à procura dele. E tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus: em verdade te digo, vós me procurares não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartais. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: o que fareis para realizar as obras de Deus? Que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram: qual é o sinal que fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, e como está escrito, deu-lhe de comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Declarou, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e os que vêm a mim, de modo nenhum os lançarei fora, porque eu desci do céu, e não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou é esta, que nenhum se
perca, e todos aqueles que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do Pai é que todo homem que vier ao Filho e nele crê, tendo a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. E isso vai causar uma murmuração entre os judeus, né? Nós vamos dizer, porque ele dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e disseram, não é este Jesus, filho de José? Acaso nós não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como diz que desceu do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que ele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aí, né, eles disputavam entre eles, os judeus entre si, como é que pode este dar-nos de comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Deu um nó na cabeça deles. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você já percebeu quantas vezes ele está dizendo isso? E eu ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Que segredo espetacular é esse, não é? Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. E nós vamos ver que até os discípulos, aqueles que seguiam ele, se escandalizam. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essa palavra, disseram, duro é este discurso, quem poderá ouvir? Mas Jesus, sabendo por si que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou, isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne em nada se aproveita, e as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Olha que isso, né? Pois bem, muitos discípulos com esse discurso que eles disseram, dura esse discurso, muitos se foram, deixaram Jesus. Pois bem, à vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andava mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura não quereis também vós se retirar? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavra da vida eterna. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. E queremos hoje também repetir o que Pedro diz. Para onde iremos, se só Tu tens palavra de vida eterna? Por isso, colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus,
Amém? Deus te abençoe.